A Rua dos Ciprestes, encravada entre vielas esquecidas da Lapa, parecia ter parado no tempo. As casas coloniais, manchadas pela umidade, permaneciam com suas janelas cerradas, mesmo em dias de sol, como se evitassem olhar para fora. Mas havia uma em especial, de muros altos, coberto por eras negras, e uma porta de madeira rachada, que atraía olhares apressados e sussurros entre vizinhos. À noite, quem ousava passar por ali jurava ouvir o som de uma máquina de escrever ecoando por entre as paredes, misturado a soluços contidos, como se a própria casa estivesse sufocada de dor. Lá dentro vivia Álvaro Santiago, um escritor que a cidade já havia esquecido. Antigamente frequentava salões literários e cafés boêmios, mas hoje era uma sombra do que foi. Recluso há quase 2 décadas, recusava visitas e até entregas. Apenas saía para comprar papel, vela e cachaça, sempre à noite, com os olhos fundos e passos arrastados. Dizia que ele escrevia um romance há 20 anos, mas que nunca terminava, pois os personagens se recusavam a morrer. O boato parecia exagero, até o dia em que os gritos começaram a ser ouvidos da rua. No interior da casa, a escuridão era constante. As janelas estavam seladas com jornais antigos e os cômodos eram iluminados apenas pela chama trêmula de velas espalhadas por todos os cantos. O cheiro era uma mistura sufocante de mofo, álcool e ferro oxidado. As paredes estavam cobertas de frases escritas com letras tortas, como se tivessem sido gravadas durante um surto. Eles me observam pela lombada dos livros. A dor é tinta. Não sou mais o autor. No centro da sala, trêmulo, Álvaro batia freneticamente numa máquina de escrever Olivetti Lettera 82, como se obedecesse a ordens invisíveis. Os textos não faziam sentido, frases sem pontuação, palavras duplicadas, descrições absurdas de corredores que se movem, portas que choram e espelhos que vomitam memórias. Mas havia um padrão. Todos os personagens que surgiam em seus textos tinham nomes de pessoas que moravam na Rua dos Ciprestes. Quando a vizinha do número 12 morreu misteriosamente, afogada na banheira, com um livro de Álvaro ao lado, muitos começaram a desconfiar que o escritor não criava histórias,
ele previa ou provocava tragédias. A caça tornava-se, aos poucos, uma entidade viva, alimentando-se de sua loucura. Entre os moradores, Mateus, um estudante de psicologia de 22 anos, se dizia cético e fascinado por histórias de loucura e isolamento. Obcecado por Álvaro, resolveu gravar um documentário amador sobre escritores reclusos e sua relação com transtornos mentais. Após meses de tentativas frustradas de contato, decidiu gravar escondido. Numa madrugada chuvosa, escondeu seu celular entre as frestas do portão da casa e filmou por quase 2 horas o interior mal iluminado do casarão. O que ele registrou jamais foi explicado racionalmente. O vídeo começa com Álvaro digitando em transe. À medida que a chuva aperta, uma figura humana, pálida e de movimentos erráticos, aparece atrás dele. Não tinha boca, os olhos eram buracos negros e usava uma camisa de força encharcada de sangue seco. Quando a figura se aproxima, Álvaro sussurra algo incompreensível e sorri. O vídeo termina com a tela tremendo e a imagem congelando num frame. Os olhos da figura olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que era observado. No dia seguinte, Mateus sumiu. Seu celular foi encontrado quebrado em frente à casa. Ninguém mais ouviu falar dele. A comoção foi tamanha que, após o desaparecimento de Mateus, a polícia decidiu agir. Na tarde da terça-feira seguinte, 3 viaturas e uma ambulância invadiram a casa de Álvaro. Armados, os agentes esperavam encontrar um homem perturbado. Em vez disso, depararam-se com uma cena dantesca. O cheiro pútrido era quase insuportável. As paredes estavam cobertas por páginas arrancadas de livros rasgados e coladas com um tipo de substância que os peritos descreveram horrorizados como mistura de sangue seco e gordura humana. Nos corredores estreitos, ossos pequenos, aparentemente de animais, estavam dispostos como marcadores de caminho. Em cada cômodo havia dezenas de bonecos feitos de palha, com olhos de vidro e bonecas costuradas com linha preta. No centro da sala principal, a máquina de escrever ainda estava ativa, mesmo sem ninguém por perto. E nela, uma única folha sendo escrita, uma frase repetida como uma sentença inquebrantável. Eles me escrevem agora. O papel saía lentamente da máquina, letra por letra,
como se alguma força invisível a estivesse operando. No banheiro, trancado por dentro, encontraram Álvaro. Estava morto havia 3 dias, de acordo com o laudo forense. Estava sentado na banheira, vestido apenas com uma calça de linho suja, o tronco nu coberto de cortes simétricos, formando palavras ilegíveis. Sua boca estava grotescamente costurada com um fio de cobre, e em sua mão um pedaço de papel com os dizeres: o personagem sou eu. O mais aterrador foi o fato de que não havia sinal de luta, nem indícios de suicídio convencional. A cena parecia uma encenação ritualística, como se ele tivesse sido preparado para algo maior, ou escrito por alguém. No quarto escuro, sobre uma mesa carcomida, havia um manuscrito inacabado, intitulado Labirinto dos que escrevem sem mãos. Trazia mais de 300 páginas que descreviam eventos em tempo real, desde a chegada da polícia até os diálogos exatos entre os agentes. Nenhuma das páginas apresentava rasura. Ninguém soube explicar como o conteúdo foi escrito antes mesmo dos fatos ocorrerem. A última página, ainda na máquina, trazia o nome completo do investigador-chefe, seguido pela frase: ele não sairá daqui. Naquela noite, o investigador sofreu um colapso mental e foi internado em um hospital psiquiátrico, onde, até hoje, balbucia o nome de Álvaro. A casa foi interditada. Nenhum corretor aceitou vendê-la. Nenhum padre quis exorcizá-la. A prefeitura tentou demolir, mas as máquinas travavam ou falhavam misteriosamente quando se aproximavam. Hoje, ela está lá, cercada por fitas amarelas, cobertas de grafites, mas estranhamente intacta. Os vizinhos juram que à meia-noite o som da máquina de escrever retorna, como um relógio macabro que marca o tempo de outras existências que não deveriam ser. Às vezes, vozes são ouvidas sussurrando nomes de pessoas que ainda vivem na rua. E, em noites de lua cheia, janelas se acendem por conta própria. Na porta da frente, alguém escreveu com tinta vermelha. A escrita continua, mas agora é você quem será narrado. Dizem que, se você sonhar com a casa, já está dentro da história e que a única forma de escapar é escrevendo um novo final, antes que ela escreva o seu.